Recebemos hoje o economista e filósofo Eduardo Gianetti para mais uma entrevista da série comemorativa aos 50 anos da revista Exame. Bem-vindo, Gianetti. Obrigado, André. A ideia aqui é a gente conversar um pouco sobre o nosso país nos últimos 50 anos. A Exame foi lançada em 67 e a partir dali vivemos o milagre, depois a crise. Como um economista, depois eu quero te ouvir também como um filósofo, o que você tem a dizer sobre esse período? Então, André, eu acho que a gente pode começar com uma periodização desses 50 anos. 67 não é um ano qualquer, é um ano em que basicamente termina o ajustamento econômico feito pelo regime militar que se implantou em 64, o PAEG. Foi uma reforma tributária, foi um ajuste fiscal, uma série de medidas, indexação, a correção monetária, deixaram a economia pronta para o que veio em seguida, que foi o milagre econômico. Foi um bom ajustamento, então? Foi talvez o mais importante ajustamento feito até hoje no Brasil, certamente da Segunda Guerra Mundial para cá. Foi feito num contexto muito autoritário, né? Isso, de certa maneira, foi funcional para o ajuste e preparou a economia para viver um boom, que foi o chamado milagre econômico, cujo apogeu é basicamente de 68 a 74. 75 começa o governo Geisel e é uma tentativa de manter o milagre econômico a ferro e fogo, em marcha forçada, recorrendo fundamentalmente à poupança externa. Gerou mais alguns anos de crescimento elevado, mas também gerou muitos desequilíbrios na economia, e isso acabou na década de 80 com uma crise da dívida externa, que começa no início dos anos 80, já no fim do regime militar, e que se estendeu pela chamada década perdida, que foi a década de 80, a longa década de 80, que só termina com o Plano Real em 94. O problema da inflação, é aí que ele fica agudo? O problema da inflação ele foi atenuado no ajuste de 64 a 67, nunca foi completamente resolvido e eles criaram um mecanismo que se revelou muito perturbador e de muita complexa resolução, que foi a acomodação à inflação em vez do enfrentamento. A correção monetária foi uma estratégia de você conviver com a inflação sem ter que enfrentá-la e debelá-la a qualquer preço. Acho que os mais jovens que nos ouvem talvez não saibam exatamente. Eu vivi, você também, sabe? Lembra bem, mas talvez valha explicar um pouco como é que foi isso. O que era a correção monetária? Num ambiente de inflação alta, fica muito difícil fazer contratos de longo prazo, porque você não sabe quanto as coisas vão valer num horizonte maior de tempo. A ideia da indexação, da correção monetária, era você ter cláusulas de reajuste automático, para que esses contratos ficassem protegidos. Sempre que a inflação chegar a um patamar, o contrato é imediatamente reajustado. Era reajustado em qualquer patamar, mas só alguns contratos. Financiamento imobiliário, crédito de longo prazo, alguns contratos estavam protegidos. Com o passar dos anos, esse mecanismo de correção monetária foi se difundindo pela economia. E no final desse período, todos os contratos já estavam sendo corrigidos pela inflação passada, o que perpetuava a inflação passada. Você partia de um patamar alto e dali a inflação só poderia subir. Então, a partir dali. O que nasceu para ser uma defesa se transformou, na verdade, num mecanismo retroalimentador. O mais perturbador, André, não é apenas que se espalhou por todo o sistema de preços, é que os prazos foram se encurtando. No início era uma correção anual, depois era semestral, depois era trimestral, e no período hiperinflacionário era diário. Você ia ao supermercado e estava permanentemente sendo remarcado o tempo todo, tudo. A piada na época é que era mais barato andar de táxi do que de ônibus, porque o táxi você pagava no fim da corrida. Então, virou uma situação que saiu do controle. Eu uso uma imagem do Frankenstein. É o monstro que escapa do controle do Criador. O que parecia uma boa ideia se revelou com o tempo uma coisa que é aprendiz de feiticeiro, uma coisa que tornou a inflação brasileira crônica, alta e sempre subindo, nunca caindo. E aí aquela infinidade de planos para tentar enfrentar e sempre fracassando. Nós vivemos um ciclo de planos de estabilização fracassados. Foram 4 ou 5 grandes planos de estabilização, começou com o Cruzado, que foi um congelamento desastroso de preços, e depois tivemos outros, tivemos o Plano Verão, Plano Bresser, Plano Collor, finalmente o Plano Real, que funcionou.
usando com muita engenhosidade a ideia da moeda indexada. Você aproveitou a força da indexação e assimilou essa força para vencer a inflação, criando uma moeda indexada, que depois se tornou uma moeda. Foi uma estratégia extremamente engenhosa de você usar a força do inimigo para vencê-lo. Mas demorou muito tempo e o Brasil perdeu anos importantíssimos da sua economia, do seu desenvolvimento, totalmente consumido pelas emergências sucessivas daqueles planos de estabilização que geravam enorme confusão, muito ruído, atrapalhavam o funcionamento do sistema de preços de uma maneira enlouquecida e que deixaram o país à deriva durante muito tempo. Então nós tivemos, finalmente, em 94, a vitória sobre a inflação. Tivemos um período que não foi de crescimento espetacular, mas de algum crescimento e reformas econômicas importantes, no primeiro mandato, no segundo mandato do Fernando Henrique, e aí vivemos o que, de certa maneira, foi o equivalente do milagre, só que agora no período democrático. Foi o período de 2003 a 2010, em que a economia brasileira cresceu 4% ao ano em média. Só que novamente em bases não sustentáveis. Terminou de maneira muito ruim, muito desastrosa, e estamos vivendo ainda a ressaca, especialmente com os equívocos do governo Dilma e a tentativa similar à do Geisel de manter aquele crescimento em marcha forçada, artificiosamente, só que dessa vez recorrendo não à poupança externa, como foi o Geisel, a dívida externa, mas recorrendo a um aumento brutal do gasto público e aos empréstimos subsidiados do BNDES. Geisel e Dilma têm muito parentesco como filosofia de condução, não só da política macro, mas também da política micro. Interferência com mão muito pesada no funcionamento do sistema econômico, com resultados, nos dois casos, com resultado desastroso. Se eu tivesse que resumir essa experiência de 50 anos, André, eu diria o seguinte: o Brasil é um dos países com maior volatilidade de desempenho. Nós tivemos 2 surtos de crescimento, o milagre e os anos dourados do início do século XXI, mas ambos terminaram com grandes crises macroeconômicas e períodos prolongados de prostração, nos 2 casos. E eu acho que por trás dessas experiências se repete a mesma encrenca, que é a seguinte: a tentativa de encontrar um atalho para ter um crescimento elevado sem ter uma poupança voluntária doméstica compatível com o crescimento que você deseja manter. A gente quer crescer, mas a gente não quer fazer o esforço necessário para crescer? Exatamente. Seria isso? Não quer fazer o sacrifício de renda imediatamente disponível para consumo para financiar a formação de capital humano e capital físico necessário para dar consistência ao crescimento. Então você tem surtos de crescimento que não se mantêm, ajudados normalmente por ambiente externo favorável, mas a tentativa de manter esses surtos de crescimento sem ter um esforço compatível de poupança e formação de capital acaba gerando enormes desequilíbrios e o Brasil pagou muito caro por isso. Então eu acho que nós temos que aprender que é melhor crescer pouco, consistentemente, devagar e sempre, do que viver surtos que parecem extraordinários, milagrosos, mas que terminam muito mal e geram um longo período de prostração. A principal deficiência, ainda num resumo heróico desse período, acho que a principal deficiência do processo brasileiro foi a desatenção ao elemento crítico da formação de capital humano, para termos uma sociedade próspera, equilibrada, equitativa e sustentável. O Brasil deixou muito para trás, no seu esforço de desenvolvimento, a formação de competências, de habilidades, de capacitação humana para a inovação, para a produtividade, para um avanço que seja consistente e que melhore a vida da população. Isso se relaciona de alguma maneira ao ponto que você estava levantando sobre uma certa urgência do consumo, uma vontade, digamos, das pessoas de, partindo de uma condição social muitas vezes, em sua maioria baixa, de puxa vida, deixa eu aproveitar um pouco desse universo do consumo e deixar a poupança, sei lá, para algum dia. Há um elemento de impaciência na vida brasileira que leva à recorrência dessa síndrome
de tentar acelerar demais o passo e tentar dar um passo maior que a perna, que termina num tombo. Isso é o Valor do Amanhã? Desculpa te cortar. O seu livro, Valor do Amanhã, é sobre isso que ele fala? A fala? quarta parte do Valor do Amanhã trata exatamente desse assunto. Eu falo de um conto muito legal do Machado de Assis chamado O Empréstimo, em que ele descreve um personagem com a vocação da riqueza, mas sem a vocação do trabalho. Só que o caso brasileiro não é de um cidadão, é de uma nação. E não é bem riqueza e trabalho. O Brasil é um país com a vocação do crescimento, mas sem a vocação da poupança. Fica buscando atalhos para contornar a restrição da baixa poupança e alcançar a vocação do alto crescimento. Ou da crise de inflação, Juscelino, ou da crise de dívida externa, Geisel, ou da crise fiscal, Dilma. Se não for isso, tem que manter juros extremamente elevados para manter o sistema minimamente em equilíbrio. Que inviabiliza o crescimento. Aí a ambição do crescimento acelerado fica contida a um custo muito alto e a outro tipo de distorção, que é essa provocada por juros reais muito elevados por muito tempo. Eduardo, esse problema de um país, como você diz, que tem a vocação do crescimento, mas não a da poupança, você diria que é uma questão de um diagnóstico incompleto, a gente não entende a necessidade da poupança, ou talvez uma explicação mais cultural ou mais histórica, que de alguma maneira somos assim, somos latinos, queremos curtir a vida e devemos nos resignar que esse é o nosso jeito. Esse diagnóstico que eu estou fazendo não é novo, não é original. Eugênio Goudin falava isso nos anos 50, nos anos 60, quando Juscelino estava financiando um surto de crescimento em bases muito frágeis, basicamente pela poupança forçada da inflação. Juscelino triplicou a base monetária em 4 anos. O país entrou em estado de euforia. O Goudin foi talvez o único naquele momento que ao longo de toda essa euforia apontou que isso não tinha sustentação e ele ia acabar mal. O tempo deu isso. absoluta razão a ele. E ele ia mais longe, ele falava, sem capital humano tudo mais fica frágil. E capital humano não é uma coisa que você cria como uma nova capital durante alguns anos fazendo um financiamento inflacionário. É alguma coisa que demanda tempo, consistência, paciência. O crescimento populacional não ajudou. O Brasil triplicou a população em 45 anos. Né? Éramos pouco mais de 50 milhões nos anos 50 e passamos os 150 milhões em 1994. E já estamos em quase 210 agora. Estamos em quase 210 com a estabilização ao nosso alcance praticamente conquistada, mas esse crescimento populacional prejudicou enormemente a formação de capital humano no Brasil. Não há a menor dúvida sobre isso. Porque é um país que já investe pouco em educação, em recursos humanos, e com a população crescendo muito, o investimento per capita fica muito baixo, porque ele se dilui numa base da pirâmide populacional extremamente ampla, uma bolha populacional. Então teve esse problema também também de uma urbanização caótica, sem infraestrutura. O Brasil, além de triplicar a população nesse período, ele viveu uma migração rural-urbana gigantesca, que até permitiu um pouco do crescimento no período, porque aumenta a produtividade, mas em condições extremamente precárias e desfavoráveis e adversas para a grande maioria da população que veio viver nas periferias das metrópoles, sem acesso a saneamento, sem acesso à saúde pública, sem educação. Então nós tivemos movimentos muito profundos e muito violentos em curto período de tempo. Eu queria colocar um componente da política no meio dessa história. Como que a gente escapa vivendo sob um regime democrático, que obviamente, vivendo uma ditadura, eu acho que ninguém mais advogaria sair do regime democrático, mas parece que ele tem favorecido esse tipo de atalho. Quer dizer, de fato é mais charmoso você pregar que você vai crescer, vai gerar riqueza, as pessoas vão consumir, do que dizer que, olha, precisamos primeiro fazer uma lição de casa aqui. Isso aí você acha que é um pedaço do nosso problema? Eu acho que é um aprendizado. Mas a própria ditadura, quer dizer, que teria em tese condições de fazer uma aceleração da formação de capital humano, não fez.
A própria ditadura não se deu conta de que precisava de poupança doméstica para crescer. Como a ditadura chilena fez, por exemplo, né? A ditadura chilena, nesse aspecto, foi mais esclarecida. Embora mais assassina. Politicamente, de um desastre de criminoso, mas economicamente Competente. fez a reforma da Previdência, fez as privatizações antes da redemocratização, gerou poupança, porque a reforma da Previdência lá gerou fundos capitalizados de grandes proporções. O Brasil fez a transição política antes da transição econômica. O Chile fez a transição econômica antes da transição política. E isso define trajetórias, né? Foi muito sábia a democracia chilena de preservar as grandes conquistas econômicas feitas sob a ditadura tenebrosa. Mais ou menos como Nelson Mandela, ao assumir na África do Sul, manteve no Banco Central sul-africano, pouca gente sabe disso, a mesma equipe que estava durante o apartheid. E isso mostra um estadista. Você não vai brincar com gestão macroeconômica, com moeda. Manteve técnicos competentes lá. Então, a democracia ela requer esse tipo de postura de um estadista. Em vez de prometer demagogicamente um atalho milagroso, mostrar que as coisas têm uma sequência e têm um ritmo, e que se você atropelar isso, vai ser pior para todos. Mas isso requer estadista e não demagogo. Mas então o que você está dizendo é que a questão principal é olhar para as lideranças, quer dizer, são os líderes que seriam os responsáveis, digamos, por encaminhar uma solução mais virtuosa para o Brasil. É mais ou menos isso. A qualidade dos líderes certamente é relevante. Faz muita diferença. E fala um pouco sobre liderança, então. Não está muito animador vivendo. Aliás, no mundo, né? Mas vamos falar do Brasil. Não dá para ficar muito animado. André, eu vejo uma coisa altamente positiva no processo de depuração pelo qual está passando a política brasileira. A nossa deformação patrimonialista, que nos acompanha desde a origem da colonização portuguesa, chegou a um tal ponto de exacerbação que ela quase que impõe uma correção. O que nós estamos vendo é a explicitação, o escancaramento da deformação patrimonialista do Estado brasileiro. Isso nos dá uma oportunidade única de corrigir problemas que nos acompanham há séculos. O uso do poder pelo patronato político, usando a linguagem do Raimundo Faoro, para a perpetuação do poder, ou seja, os donos do poder se servindo das suas prerrogativas, não para perseguir o bem público, mas para se manterem lá. E segmentos muito relevantes do setor privado, que também estão em busca de facilidades e que buscam nos governantes atalhos para o crescimento dos seus negócios. É um sistema de poder, há um encaixe. De um lado, os que têm poder querendo preservá-lo a qualquer preço, e do outro lado, segmentos importantes do setor privado que não estão dispostos a viver as agruras de vencer no mercado, oferecendo bens e serviços para os quais há um reconhecimento de valor, mas que buscam, junto aos governantes, algum tipo de favorecimento ao seu negócio, à sua empresa até mesmo, que lhes permita galgar posições e crescer miraculosamente, aparentemente, da noite para o dia. Um pouco a filosofia dos campeões nacionais brasileiros, que são os empresários eleitos aí pelos governos recentes, da Dilma e do Lula, para se tornarem grandes potências mundiais e que acabaram mal, né? Muito mal. O Geisel fez isso e Dilma recuperou esse modelo. Tem uma ironia aí, né? Porque a Dilma foi vítima do governo militar, sofreu muito e tal. Mas é verdade que a hora que se aproximam os dois governos, são polos opostos do espectro político, mas eles falam uma língua surpreendentemente parecida. Eles têm uma afinidade, um parentesco de orientação em política econômica enorme. Mas não é surpreendente isso? Um vindo da esquerda, outro da direita? Porque ambos fazem parte desse patrimonialismo que nos acompanha durante muito tempo, né? Que é essa ideia de que Estado e setor privado se chegam a combinações e acordos que vão resolver as questões do país, mas que, na verdade, isso aí é um biombo para outras coisas. Talvez essa clivagem, então, seja muito mais importante para analisar os nossos dilemas do que o de esquerda e direita.
No campo da economia, eu creio que sim. É uma visão nacional desenvolvimentista que nasce intelectualmente no Brasil, muito explícita e muito formulada de maneira muito completa com Roberto Simons, no final do Estado Novo. O debate inaugural do pensamento econômico brasileiro é o debate entre Roberto Simons e Eugênio Goudin. O Simons defendendo o nacional estatismo, a economia autárquica, forte presença do Estado, o direcionamento do setor privado pelos donos do poder, que em estreita associação encaminham os recursos e fazem alocação de recursos, subsídios, economia fechada, tudo mais, estatização. Isso nasce intelectualmente, isso é praticado de forma não tão agressiva durante muitos governos, mas com Geisel e com Dilma foram levados ao paroxismo. Eles realmente exacerbaram isso. E, de certa maneira, eles geram reações, porque essas coisas são tão perturbadoras do funcionamento do sistema que o anticorpo vem. Né? Eu tenho citado muito o Fernando Pessoa, até isso me enche de esperança em relação ao Brasil. Eu encontrei uma frase, na verdade é um texto em prosa do Fernando Pessoa, em que ele diz: extraviamo-nos a tal ponto que devemos estar no bom caminho. A deformação patrimonialista brasileira chegou a tal ponto e que ela se explicitou, ela escancarou. Isso nos dá uma oportunidade única de corrigi-la. A democracia, nessa deformação, se torna um mal-entendido. Como dizia o Sérgio Buarque de Holanda, a democracia no Brasil sempre foi um lamentável mal-entendido. E, ao mesmo tempo, o mercado se torna uma caricatura. Porque na economia de mercado, quem vence não é quem tem acesso privilegiado ao BNDES ou ao Ministério da Fazenda. Na economia de mercado, vence quem entrega ao consumidor aquilo cujo valor o consumidor reconhece e está disposto a pagar, e a remunerar os fatores de produção. Mas nessa caricatura de mercado, na verdade, quem é vitorioso é quem encontra o subsídio, quem encontra a proteção, quem encontra o contrato, quem entra em algum tipo de combinação com os governantes para favorecer o seu negócio. O que a Lava Jato fez foi escancarar isso como nunca se imaginou que poderia acontecer. Está aberto. Agora é o que nós, sociedade brasileira, vamos fazer diante dessa realidade que se revelou e que expôs as entranhas do que se tornou o patrimonialismo que deforma a vida brasileira. Essa é que é a resposta que vai ser definitiva em relação ao nosso futuro. Ou nós corrigimos isso na democracia e no mercado, aí com uma reforma política e com regras muito claras de separação entre público e privado, ou nós vamos continuar nessa confusão que não leva a nada. O exemplo da Itália é sempre citado como um alerta. A Itália teve a sua Lava Jato e terminou muito mal. Você consegue dizer se você está mais para o otimista ou para o pessimista, se nós vamos realmente conseguir fugir dessa sina italiana? Ou ainda o jogo está no meio e não dá para saber? Não dá para ser conclusivo numa resposta, mas eu creio que é muito difícil vislumbrar que a Lava Jato seja parada ou seja revertida. O que já aconteceu já é mais do que suficiente para torná-la quase irresistível no seu encaminhamento. O que eu digo é o seguinte: não basta a Lava Jato. A Lava Jato é condição necessária, mas não é suficiente. Nós precisamos ter uma reforma política ampla. Não dá para governar com 28 partidos. O sistema de representação brasileiro deixa muito a desejar. A sociedade não se reconhece naqueles que acabam conquistando assento e cargos. E nós temos que ter uma reforma política. O sistema político é uma combinação das regras do jogo e da qualidade dos jogadores. Se a gente não mudar as regras do jogo e não melhorar o processo de recrutamento na democracia para ocupar os postos de governo, o nosso jogo, por mais que a Lava Jato vá até o fim, o nosso jogo tende a degringolar de novo no tempo. Nós vamos ter que rever profundamente as instituições. Mas a chance que esse momento oferece para uma ampla e profunda correção da deformação patrimonialista do Estado brasileiro, eu creio que nunca existiu. Ela nos coloca diante de nós mesmos, como jamais, por mais horroroso que seja esse autoconhecimento, é a chance de avançar.
Se tudo isso existe, é melhor saber do que não saber. O pior dos mundos é tudo isso existir e a gente não saber. É como um câncer que está te corroendo as entranhas e que você não sabe o que está acontecendo. As coisas estão indo muito mal e você não tem noção do mal que te acomete. A Lava Jato abriu o organismo do corpo político brasileiro e mostrou o câncer. Vamos atacá-lo agora para valer ou vamos tergiversar? Eu falei que eu queria ouvir o economista, queria terminar uma última pergunta, mais para o filósofo. Você tem falado um pouco também sobre a utopia brasileira, o que é ser brasileiro, etc. Essa última resposta que você deu foi um pouco mais no tom otimista, no sentido que nós temos uma chance única. Queria que você falasse um pouco também sobre isso, que eu sei que é algo que te motiva, então, te emociona, e, enfim. A imaginação brasileira, André, ela é muito volátil. Assim como a nossa economia, a nossa imaginação, quando se trata do futuro do Brasil, é muito volátil. Ou são momentos de incontido otimismo, como foi, por exemplo, o desenvolvimentismo JK, ou o período recente, quando o Lula falava, vivemos um momento mágico, o Brasil estava se tornando reconhecido internacionalmente, havia muita confiança, muita quase euforia no Brasil. Mas também, quando as coisas começam a dar mal, a imaginação brasileira oscila para o extremo do fracasso, do derrotismo, o último que saía apaga a luz, aquelas histórias todas que a gente conhece. O que eu tenho tentado pensar é o seguinte, quando a gente fala o Brasil dando certo, o que é? O que é dar certo o Brasil? O Brasil vai dar certo, não vai dar certo? Mas se der certo, no que se torna o Brasil que deu certo? Eu acho que olhando o pensamento brasileiro, tem duas vertentes bem definidas. Uma eu chamo a vertente mimética. Se o Brasil der certo, ele se torna um país desenvolvido como os outros. Um estado do sul dos Estados Unidos, um estado do sul da Europa, não tem nada muito diferente, é um país bem comportado do clã ocidental e que alcançou parâmetros de desenvolvimento estabelecidos por eles, na métrica que eles definem. Nós queremos ser como eles, se dermos certo, seremos como eles na métrica de sucesso definida por eles. Esse é o pensamento mimético. Existe uma outra vertente no pensamento brasileiro que eu chamo profética. O Brasil não é uma cópia canhestra e defeituosa de um padrão de desenvolvimento que ele nunca alcança. O Brasil tem uma promessa de originalidade cultural e que deriva fundamentalmente do modo como as diferentes culturas e etnias se misturaram na nossa formação histórica. Se o Brasil der certo, ele não é um sul dos Estados Unidos, ele não é um sul da Europa, ele é alguma coisa distinta. E ele não se rende à métrica de sucesso que lhe foi definida e até certo ponto imposta pelos países do norte do mundo, que definem as regras do que é certo e do que é errado. Seria um país que não se rende inteiramente aos valores estreitamente calculistas e utilitários e competitivos desse mundo ocidental desenvolvido. Seria um país com uma visão mais lúdica, mais amigável, menos na qual o elemento competitivo não é tão exacerbado em tudo e na qual se preserva uma vitalidade iorubá filtrada pela ternura portuguesa, um outro modo de vida, uma outra forma de vida. Esse é o sonho que eu tenho. Eu tenho consciência de que para a grande maioria dos meus colegas economistas é o mimético que prevalece. O Brasil, no fundo, é um país ocidental que sonha em ser como eles são. Olhando ao meu redor e com a minha experiência como brasileiro, vivendo os sonhos do brasileiro, eu acho que não é esse o sonho do brasileiro. Nós não estamos dispostos a sacrificar tudo no altar da acumulação, do sucesso, dentro desta métrica ocidental. Nós temos justificadamente uma originalidade, uma promessa de realização e de felicidade que não é a mesma. Cada cultura incorpora um sonho de felicidade. Eu acho importante nós brasileiros sabermos qual é, afinal de contas, o nosso sonho de felicidade. Um jeito maravilhoso da gente encerrar essa entrevista. Muito obrigado. Bom, ficamos com essa mensagem aí sobre o futuro do Brasil, quem sabe
não precisamos esperar 50 anos para chegar lá, com o Eduardo Gianetti. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima entrevista da série dos 50 anos de Exame.